Boa tarde, quinto ano, semana 2 de História, né? Então, sexta-feira hoje, né? Tá encerrando a semana 2 e ainda fica faltando 4 semanas, né? Nosso tempo está correndo. Então, vamos lá. A unidade temática de hoje é Povos e Culturas. Meu lugar no mundo e meu grupo social. Então, o tema é esse. Povos e cultura, o lugar no mundo e o grupo social. O que será que nós vamos estudar nisso aqui? Então, vamos ver lá no tema. O tema está aqui embaixo. A diversidade no Brasil. Então, a cultura dos povos, né? O seu lugar no mundo. Então, onde é que é seu lugar no mundo? O Brasil. E seu grupo social, né? Então, é essa diversidade que tem no Brasil, né? Vamos, vamos ler aqui, ler o texto para a gente descobrir o que significa isto, né? Nesta semana, o nosso estudo é sobre a riqueza cultural brasileira. E a riqueza cultural brasileira, ela é imensa, porque ela é uma soma de muitas culturas, né? É uma das culturas mais apreciadas no mundo, né? Porque é uma mistura da cultura africana, da cultura europeia, a indígena, né? Que outros países na Europa não tem indígenas, né? Então o Brasil ainda tem esse traço da cultura indígena. Então, é uma coisa que não existe lá, que existe aqui. Por isso, é uma das culturas mais ricas do mundo. E sem contar a cultura dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é um país que é feito de existe pessoas de todos os lugares do mundo que formam o povo dos Estados Unidos. Então tem uma cultura riquíssima também, né? A cultura do cinema dos americanos, né? Quase todos os filmes que vocês assistem, que vocês gostam de super-heróis, de. Tipo, quem gosta, vocês não têm essa idade de gostar de dramas, mas de super-heróis. Tudo isso é da cultura americana. Quase 90% dos filmes que alguém já assistiu de desenho animado é da cultura americana. Então, o cinema lá é uma coisa fortíssima. O nosso cinema, o cinema brasileiro já é mais visto pelas novelas, né? As novelas da Rede Globo que faz sucesso no mundo todo. Então, uma das culturas, né? Cultura do cinema. E tem mais. Da comida, do. São tanta coisa, né? Que na hora a gente vai falar assim, até some. Comida, jeito de vestir, jeito de. As músicas que gostam, né? O nosso forró brasileiro, o forró nordestino. Então, por aí vai. Você verá que nas diferentes regiões temos muitas expressões culturais, o que torna nosso país único. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. A cara do Brasil. O que é que eu fiz aqui? Eu baguncei o negócio aqui. Deu o zoom. Não sei o que é que eu fiz aqui não. Se eu fazer Ctrl Z, não desmancha. Ah. Que sacanagem é essa? Aqui, achei. Aí foi demais. O zoom tava em 70%. Isto. Então deixa eu tirar essa canetinha daqui e vem pra cá. Isto. Fiz bagunça aqui, né? Eu tropecei no zoom. E aí diminuiu. Então vamos lá, a cara do Brasil. Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta, nas ruas, a cor da pele, o formato dos olhos, os cabelos, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros. Falamos a mesma língua, porém, todos somos diferentes. O povo brasileiro foi se formando através de séculos por pessoas de diferentes origens, descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. E aos poucos, os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nosso país
Nossos pais, não tem acento, né? Nossos pais, avós, bisavós, tataravós fizeram e viveram sua história nas diferentes regiões do Brasil. Cada família contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. Cultura. Aqui, o que é cultura? A língua, os costumes, a história e a tradição de cada povo. Esse textinho é pequenininho, já está na atividade. Deixa eu só voltar aqui que eu quero comentar um assunto aqui. Quando a gente fala aqui na a cor da pele, né? Aqui, a cor da pele. Eu vi um videozinho de uma mulher negra, mostrando uma mulher negra muito bonita, falando que os povos falam assim, que tá se achando. Ela falando assim, a mulher negra demorou tanto tempo para se achar que ela tem o direito de se achar sim. Então, aqui no tempo de meu pai, meu tempo, quando eu era criança, né? Gente preto era visto como, basicamente, como animal de carga, gente para trabalhar. O cabelo não tinha esse negócio, né? Cabelo era dentro de um lenço, né? Amarrava um lenço no cabelo, escondia o cabelo duro, né? E hoje tem tanta coisa que faz com cabelo duro, que faz trança, que solta aquele cabelo que tem, fica aquela coisa maravilhosa. E a gente que eu digo assim, né? Os nossos antepassados, existia muito preconceito. Conceito. Conceito é uma coisa que você define. Só de ver você define. Conceito de cultura. É a língua, é isso, é aquilo. Conceito de uma coisa. E um preconceito que você já estabelece. Você via-se uma pessoa preta, já falava, isso aí é pobre, isso aí é da roça, isso aí não sabe nada. É um preconceito, já está concebido. Determinava que era aquilo e pronto. Hoje, graças a Deus, a gente já está vencendo essas imoralidades, né? Que a gente chama isso, na religião, chama isso de imoralidade, que é imoral se desfazer de uma pessoa porque ele é preto. Quantas pessoas negras, né? Da pele negra, que são pessoas maravilhosas. E quantas pessoas brancas que também são maravilhosas. E quando você vai olhar, tem bandido branco? Tem. Tem bandido preto? Tem também. Não é a cor da pele que define se a pessoa é bandido, se ele é honesto, se ele é trabalhador, se ele é preguiçoso. É do caráter da pessoa, independente da cor da pele, da cor dos olhos. Agora, por que acontecia que ter mais gente nessas condições de ser negro? Porque desde da criação do Brasil, né? Os fazendeiros, né, eram os brancos europeus, chegou aqui, tomou toda a terra, tomou a terra dos índios, matou um cadinho e tomou a terra à força. Trouxeram os escravos e pôs para trabalhar à força. Então, entre os fazendeiros lá, eles eram como se fosse e eles se consideravam ainda de pessoas de Deus. Eram muito religiosos, né? Nada, né, de criticar sem querer criticar, mas eles eram muito religiosos. Tinha a missa, preparava a missa, né? Tudo do jeito certinho, mas via o preto como se não fosse irmão deles, porque era uma outra raça, outro tipo de religião, né? Então, nessa parte aí, né, os pretos ficaram de fora. Aí, quando acabou com os escravos, a princesa Isabel aboliu os escravos. Não, a partir de hoje não tem escravo. E aí, para onde que foram os escravos? Eles tinham terras? Eles trabalharam, eles tinham dinheiro para comprar terra para ir viver às custas deles? Não. Ele continuou sendo escravo dos fazendeiros. Às vezes os fazendeiros pegavam uns ali, pagavam o dia. Nós pegamos isso aqui, né? Quanto vocês perguntar para seus pais, seus pais vai falar dos seus avós, trabalhavam um dia inteiro para levar uma rapadura dividida em quatro. Uma rapadura dava para pagar quatro trabalhadores, que era um quarto. Pegava a rapadura, dividia em quatro pedaços e o cara levava um quarto da rapadura. Um dia de serviço. Uma rapadura hoje, que está cara, custa média aí de 14, 15 reais. Um quarto seria R$ 3,50. 15 reais, né? 7,50, 3,75. Então, um dia de serviço, hoje,
R$ 3,75. Me diz, uma pessoa consegue alimentar com esse valor? Impossível, né? Então, os negros e, e os pobres ficaram marginalizados. E dentro da marginalização, tem, diante da necessidade, né, a criminalidade ficou sendo um pouco maior. Apesar que as criminalidades do branco era, era e até hoje, né? Ainda tem muita gente aí que é de família que tem dinheiro, comete um crime e eles vão levando os negócios na justiça com o advogado e não e passa ileso. Agora, quem é pobre não tem essa coisa não. A polícia levou, vai pagar advogado com o quê? Então, existe hoje a grande maioria dos presos são negros. Aí vem um fator histórico. Desde antes o negro foi marginalizado. Então não quer dizer que o negro é má pessoa. Ele foi acondicionado a essa situação. E os crimes, e às vezes o crime dos ricos acaba que ele é muito mais hediondo. Um governo, por exemplo, que ele faz um prefeito, por exemplo, que rouba o dinheiro da prefeitura. Aí fala, ah, não, só roubou o dinheiro lá, não tirou a vida de ninguém. Só que aí ele deixou de consertar uma estrada, que aconteceu um acidente que matou uma família inteira. Quem é responsável pela morte dessa família? Esse prefeito que roubou o dinheiro. Só que isso, na criminalidade, quando vai para as estatísticas, isso não aparece. Aconteceu aqui, na nossa região, morreu um rapaz aqui, a estrada estava esburacada, ele veio com a moto e caiu. Uma coisa que ficou lá um tempo que a prefeitura poderia ter arrumado. Então, e quantas outras coisas, né? Não só da prefeitura. Deputados, o que se vê muito em falar, né? Da desonestidade dos políticos. Há muito roubo. E aí, falta médico, uma pessoa morre por falta de médico, morre por falta de remédio. E esses crimes, que é muito mais hediondo do que o crime dos pobres, que às vezes rouba um pouco de comida, né? É claro que roubar de maneira nenhuma justifica. Mas se a pessoa está passando fome, ou ele morre, ou ele rouba, né? Só que não justifica o roubo, tem outros meios. Hoje a pessoa consegue procurar um meio de trabalhar. É claro que hoje não existe isso mais, né, gente? Há uns anos atrás a pessoa precisava de roubar, hoje não. Hoje tem. Quem não quiser trabalhar por um motivo ou outro, ele sempre tem ajuda. Graças a Deus, né? As pessoas estão muito conscientes. Quem tem muita gente que doa muita coisa para os outros. Então, não há necessidade de roubo. Mas os crimes dos brancos sempre foi maior e continua sendo. Porque quando tem esses desvios de verba pública, o estrago que causa na população é um absurdo. Quantas e quantas pessoas que morrem em estradas ruins, ou que morrem por falta de estrada que não dá tempo de socorrer, ou por falta de médico, por falta de remédio. E isso tudo fica na conta desses governantes. Vamos lá, né? Eu desabafei um pouco com vocês, que eu me desculpa aí, mas a gente precisa, né? A aula de história, mas a gente vai discutir um pouquinho. Então, esses povos indígenas, os africanos, foram os povos massacrados no Brasil. Os europeus vieram, né? Dominantes, menos depois, né? Quando acabou os escravos, que o Brasil deu terra, né? Nós falamos isso aí. Deu terra para os italianos, principalmente, os italianos pobres vieram para o Brasil, mas isso em 1900 já, 1900 e pouco, para plantar café, vieram os asiáticos. Então, encerrar isso aqui, senão o vídeo fica grande demais e aí vai dar trabalho para vocês baixar. Atividade. Aqui tem um vídeo, né, diversidade cultural, disponível aqui, ó. Tirei, ó. Tô tirando o YouTube, pode colocar só essa parte de cá, ó. Tem um vídeo aí que vai falar dessa diversidade cultural. De acordo com o texto, complete. O povo brasileiro foi se formando por pessoas de diferentes origens. Aí vocês vão completar para mim. O que é cultura? Já está bonitinho lá, né? Eu até circulei acima aí, né? Vocês vão lá e só copiar aí. 3. Converse com seus familiares e descubra uma tradição que faz parte da cultura de vocês.
Escreva nas linhas abaixo. O que é que os pessoal mais velho fazia aqui na nossa região? Que até hoje ainda faz? Aí vocês vão ver aí, né? As festas de casamento não tá tendo mais, nem como era antigamente. Os forrós, né, com a pandemia não tá tendo mais, mas até pouco tempo ainda tinha, né? As festas religiosas, né, de São Francisco, por exemplo, né? Enquanto não tem pandemia, não tinha pandemia, estava fazendo. Mas pensa na outra coisa, tem várias coisas aí. Na comida, né? Então, quando fala da cultura aí, pode ser comida, pode ser vestimentas, festas, tudo isso. Questão 4. Deixa eu ver se está muito grande. Ainda tem muita coisa. Eu tenho que acelerar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Leia atentamente o texto e grife quais povos ajudaram na formação do povo brasileiro. Conceito de diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Foi tirado do Wikipédia, né? Então, diversidade cultural é tudo isso aí. É as particularidades culturais, a linguagem, tradições, culinária e por aí vai. Formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é a união de vários povos. O primeiro povo a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses, depois os espanhóis, que constituíram os brancos na formação do nosso povo. Com a colonização do Brasil vieram os africanos. Esses eram os negros, né? Muito mais tarde juntaram a esses povos os imigrantes italianos. Isso aqui, depois que acabou com os escravos, aí o Brasil queria aumentar muita gente, isso há uns 150 anos atrás, né, muito recente. Os negros foi em 1500, há 520 anos atrás. Há 500 anos atrás, né, começou a chegar os negros. E só há 150 anos que chegaram os italianos, né? O Brasil hoje tem muito italiano, muito alemão, mas só chegaram em volta de 1900. Alemães, japoneses e muitos outros que ajudaram a construir nosso país. Isso foi tirado do Google, Formação do Povo Brasileiro. Encontre no diagrama 7 povos que estão no texto e estão nas posições horizontal e vertical. Horizontal para lá e vertical para lá. Vai encontrar os 7 povos aqui. Deixa eu ver se eu vou achar algum. Achei, alemão. Vou marcar só alemão. Alemães, né? Que lá está no plural. Foram os alemães. Agora os demais você vai marcar. Em qual estado brasileiro você nasceu? Será que tem alguém aqui que nasceu em São Paulo? Eu creio que a maioria de vocês nasceram aqui em Minas Gerais mesmo, né? O estado é Minas Gerais. Mas se tiver alguém que nasceu em São Paulo, né? É muito comum. E eu não sei, me parece que não. Eu conheço todos vocês aqui. Não lembro de algum ter nascido em São Paulo. 7. Quais festas folclóricas do nosso país você conhece e em que época do ano elas ocorrem? Né? Uma delas são as festas juninas, né? Que é folclórica, uma festa muito antiga. Que outras, né? Até o século XIX, né? Que é por volta de 1800 a 1801 a 1900, a cozinha da região sudeste era essencialmente influenciada pelas origens portuguesas, indígenas e africanas, né? Porque os italianos e alemães só chegaram depois de 1900. Principais ingredientes: arroz, feijão, ovo, carnes, massas, palmito, mandioca, banana, batatas, polvilho. Observe a imagem abaixo e responda. Comidas do folclore sudeste, né? Está aqui representada, né? Minas, o queijo, né? O ouro. Rio de Janeiro está representado aqui pelo Corcovado, né? O turismo. Espírito Santo, eu não identifiquei o que é isso aqui. São Paulo, as grandes cidades, né?
leitão à pururuca, virado à paulista, tutu de feijão, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro, arroz de carreteiro, curau, pamonha, salgada e doce, frango cheio, feijão gordo. O que pergunta aqui? Que comidas típicas representadas na imagem você conhece? Quais são os tipos de Minas Gerais? Quais são típicas de Minas Gerais? Vale pedir ajuda a alguém da família para te ajudar, né? Então, das comidas que falou aqui, né? Vocês conhecem leitão à pururuca, virado à paulista, tutu de feijão, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro? Então, quais dessas que são de Minas Gerais e quais vocês conhecem, né? Vocês vão escrever aí quais são as típicas de Minas Gerais e quais as que vocês conhecem. Questão 9. Você conhece alguém que mora em nosso país que não seja brasileiro? Sabe qual é o país de origem dessa pessoa? Por que ele se mudou para o Brasil? Alguém aí conhece um estrangeiro que mora aqui? Eu não estou lembrando de nenhum. Se vocês conhecerem alguém, souber de alguém, a gente tem conhecido que mora lá fora, né? Minha prima, a tia de João Vitor, né, do quarto ano, mora nos Estados Unidos. E outras pessoas aí também tem. Mas, para saber assim, de gente de fora, eu não estou lembrando de nenhum. Pronto, aí encerrou a semana 2. Agora a semana 3 vai ficar para sexta-feira da semana que vem. Então, até lá. Bons estudos. E o vídeo ficou grande, 22 minutos, né? Então, bons estudos para vocês e manda as fotos para mim.